nome é Davicélia, sou professora de língua portuguesa e vim aqui hoje para explicar para vocês como é que vocês irão empregar ou escrever ou falar o eu e o tu, o mim e o ti. Os pronomes eu e tu, somente esses. Geralmente eles não podem aparecer precedidos de preposição na função de complementos. Só podem aparecer quando forem, eles tiverem a função de sujeito. Na função de complemento, nós empregamos o quê? O mim e o ti, respectivamente, nessa ordem. Aí aqui eu trouxe uma dicasinha para vocês. Quando é que eu vou empregar o eu e o tu? Aí eu vou olhar o que vem antes e o que vem depois. Vem geralmente o que nessa ordem? Preposição, mais eu, tu, com o verbo no infinitivo. Ou se não vem preposição, mais mim ou ti, nessa ordem eu escrevo, quando os dois aparecerem, sem verbo no infinitivo. Por que eu vou empregar o eu e o tu e o verbo no infinitivo? Porque ele, geralmente, com a função de sujeito, ele é o sujeito do verbo no infinitivo. Vamos aqui, eu trouxe algumas frases, alguns exemplos, para poder, de certa forma, vocês entenderem melhor. Fique atento. Isso não era para eu estudar. Olha o que apareceu antes do eu. A preposição para, mais o verbo estudar no infinitivo. Então, eu emprego o quê? O eu. Por quê? Porque o eu ali tem a função de sujeito. Ele é o sujeito do verbo no infinitivo, que é o verbo estudar. Aí a próxima. Isso não era para mim. O que foi que eu utilizei? Por que eu utilizei o mim? Porque apareceu ali o quê? Antes dele apareceu a preposição para, mim, sem verbo no infinitivo. Então, eu empreguei o mim. Aí agora vocês vão me perguntar, professora, e por que a terceira? Eu tenho uma preposição para, eu tenho um verbo no infinitivo, mas eu não escrevi o eu ou o tu. O que foi que aconteceu? Olhe bem o detalhe. Olha aquela marca linguística que é a vírgula. O que acontece? Você pode separar o sujeito do verbo por vírgula? Não. Então, nesse caso aqui, eu vou empregar o mim. E agora eu vou trazer para vocês algumas frases e vocês vão ajudar a Pro a preencher os espaços. Vamos exercitar um pouquinho. Entre e Felipe nada houve. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar o eu vou colocar o mim, eu vou colocar o ti, eu vou colocar o tu. O que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, o entre é a preposição. Mas depois do traço apareceu um verbo no infinitivo? Não. Então eu coloco assim: entre mim e Felipe nada houve. Aqui, trazem livro para. O que eu vou escrever ali? Eu ler ou para mim ler? Olha o que acontece. Apareceu a preposição para, mais o verbo no infinitivo. Então, eu coloco o eu. Por quê? Porque o eu tem a função de sujeito. Ele é o sujeito do verbo infinitivo, que é o verbo ler. Já é tempo de criar juízo. Já é tempo de eu criar juízo. Próximo. Nada poderia fazer sem eu? Não. Nada poderia fazer sem mim. Eu tenho preposição sem verbo no infinitivo. Então, eu escrevo mim. Gente, estamos terminando nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal Rede de Saberes. Deixe um like de vocês, tá bom? Uma coisa, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E até a próxima, tá bom? Tchau, gente. Tudo de bom. Um abraço virtual para vocês, tá bom?